vamos falar um pouco acerca da tecnologia cliente-servidor, né? O que é um cliente-servidor? Basicamente, é um sistema no qual eu tenho um software que é um servidor de algum tipo de serviço e vários clientes que utilizam esse serviço através de uma rede, né? Isso aí está em cima de redes TCP/IP, normalmente, ou DP, e você trabalha com sockets, né, um socket listener que vai ficar escutando a rede, e os socket clients que vão pegar e acessar esses socket listeners em determinadas portas, né, porta 80, porta 23, cada uma destinada a um tipo de serviço específico, né. Isso é utilizado tanto na internet quanto na intranet e se torna comum no dia a dia, né. Os serviços do estilo cliente-servidor mais comuns são FTP, e-mail, HTTP. Então, assim, como eu tenho vários serviços, né, eu tenho vários programas, eu tenho um programa servidor de FTP, eu tenho um programa cliente de FTP para poder baixar esses arquivos, né, eu tenho um servidor de e-mail e eu tenho o cliente de e-mail para poder acessar, cliente como Outlook, etc. Servidores como SendMail, né, e eu tenho servidores Apache, por exemplo, parte de web com HTTP. Imagina se você tivesse vários serviços e não soubesse como diferenciá-los no mesmo servidor, né? Aí vem a questão de que eu tenho, para definir um serviço, eu tenho que definir o que ele faz, em qual porta está e em qual servidor que ele fica, né? Então eu vou acessar o servidor X na porta 80 e vou estar acessando um serviço HTTP, né? Então essa programação cliente-servidor indica que eu tenho um servidor fornecendo serviços e um cliente que é consumidor desses serviços. Bom, são necessários softwares próprios para isso, né? Softwares que a gente chama de web servers. E eles têm normalmente uma resposta HTTP. Exemplos típicos são o Apache, né? O Apache Web Server, o IS, que é o Internet Information Service da Microsoft. Eu tenho o Glassfish, que além de ser um web server, ele é um application server, né? Aí tem uma diferençazinha entre um application server, que é uma coisa mais robusta, que incluiria nessa categoria o Glassfish, o JBoss, o BA WebLogic e alguns outros, né? Mas falando explicitamente de web servers, o Apache e o IIS são exemplos disso, né? São softwares servidores que permitem que os clientes acessem aquelas páginas, ou seja, ele oferece como serviço páginas através do protocolo HTTP, né? Quando você trabalha no sistema cliente-servidor, você prevê que você vai estar trabalhando em um ambiente sob o protocolo HTTP, né, um cliente-servidor web, no qual eu tenho uma programação do lado do servidor e uma programação do lado do cliente. Do lado do cliente, eu tenho um navegador, um browser como o IIS, o Internet Explorer, o Edge, ou tenho o Google Chrome, o Opera, né? Eu tenho um navegador e nesse navegador eu tenho páginas construídas com linguagem HTML ou XHTML, formatações CSS, né? Folhas de estilo, e posso usar bibliotecas de jQuery, tenho o dinamismo do JavaScript. Só nisso aí eu tenho HTML, JavaScript, CSS, jQuery e talvez XML com XSD, né? Tudo isso aí é tecnologia cliente, são coisas que vão rodar na máquina do usuário, né? No terminal dele, através do navegador dele. Então são linguagens de programação do lado do cliente, né? Uma coisa que se preocupa, a gente tem uma grande preocupação no caso do cliente, é o apelo visual, né? A internet no início era uma coisa muito crua, mais para cientistas. Eu tinha lá FTP, e-mail e uns navegadores que trabalhavam com texto, como o Gopher. E hoje em dia você tem todo um apelo visual que chega até o nível da realidade virtual, né? Passou por várias fases, né? Um exemplo clássico foi o uso do Flash por muito tempo para diversos sites, né? E Flash é uma tecnologia cliente. Quando vieram os dispositivos móveis, isso tudo mudou bastante, o Flash foi descartado e hoje em dia temos HTML5 com CSS, né? O Flash não se adequou aos dispositivos móveis, ou então houve até um embargo dos dispositivos móveis em relação ao Flash, os grandes fornecedores de sistemas para dispositivos móveis. Então, hoje em dia, você não tem mais o Flash, que foi substituído pelo HTML5 junto com outras tecnologias. Mas sempre um foco no apelo visual, ergonomia, a questão do usuário em si, né? Essa é uma preocupação do lado do cliente, né? Eu vou ter uma preocupação da programação também do lado do servidor, mas são outras preocupações.
Se você fizer uma pequena comparação, para quem conhece um pouco a era dos mainframes, né? Como que era um mainframe? Eu tinha um computador capaz de realizar diversas operações e N terminais burros, né, que seriam terminais que não processavam basicamente nada, mas solicitavam um mainframe que processasse essas informações e retornasse uma resposta. Então, meu terminal burro nada mais é do que um monitor, um teclado, e ele só era capaz de fazer um pedido ao mainframe, retornar a resposta, mostrar e exibir. Isso é a internet, se você pensar bem, né? Um sistema cliente-servidor, você tem um navegador, o seu navegador nada mais é do que um terminal burro com mais opções de mídia, né? Por quê? Ele não processa operações como gravar no banco, não faz transações, nada disso. Mas ele apresenta as informações que são fornecidas pelo servidor. O meu cliente, ele só pode ter uma programação no sentido de ter formatações básicas e dinamismo, mas você não tem o processamento de transações, o relacionamento com outros clientes, outros usuários, né? Então, com isso, você tem ali no cliente uma programação apenas visual, uma programação típica de terminal burro, né? O tipo de crítica que se pode fazer no lado do cliente seria, por exemplo, o CPF está com os números corretos, a ordem de CPF está correta, mas não pode dizer se aquele CPF é válido. Eu posso saber o formato de um CEP, mas eu não posso, a partir desse CEP, retornar o endereço, rua, número, etc., sem um servidor, né? Então você pode criticar formatos, mas não pode criticar coisas mais avançadas, né? E aí foram criados dois conceitos, né? Seria o conceito de front-end e o conceito de back-end, né? Esse conceito é muito misto. Se você trabalha com um sistema Java, às vezes você fala que o front-end é o Java, está rodando no local. E você tem o back-end, que é um banco de dados, né? Por outro lado, se você coloca de uma maneira mais ampla, você pode dizer o seguinte: olha, o meu back-end, que é o que está com a regra de negócio, que está rodando no servidor, ele vai trabalhar com Java, vai trabalhar com PHP, vai trabalhar com ASP, vai ser o quê? Vai ser a minha linguagem servidora. Enquanto o meu front-end vai ser a minha linguagem do lado do cliente, que seria HTML, JavaScript, jQuery, etc., né? Então, nesse caso, o back-end é considerado como o responsável pelas regras de negócio, seria, no caso, o servidor. É o cara que realmente processa transações. E, como tal, ele tem que utilizar linguagens como Java, PHP, Python, entre outras, né? Bom, a programação no lado do servidor, ela foca a regra de negócio. Ela não está preocupada com a questão do visual. O visual é o lado do cliente. O visual é jQuery, o visual é CSS, JavaScript, né? O que executa no lado do servidor é alguma coisa mais voltada para a regra de negócio, as transações, são os acessos a banco, mensagerias e outros elementos, né? E esse servidor ele vai fazer o quê? Ele vai receber um pedido HTTP, vai processar alguma coisa no lado do servidor e esse processamento vai gerar uma resposta em HTML, JavaScript, jQuery, para que seja enviada para o cliente e ele execute, né, no navegador dele. Então, na verdade, o cliente só recebe o resultado do processamento, né? Esse resultado no formato XML, HTML, algo que o navegador seja capaz de exibir, né? Quem processa a informação toda é o servidor, né? Então, eu tenho ali uma pedida HTTP, um processamento no lado do servidor, que pode ser Java, pode ser PHP, pode ser Python, pode ser ASP. Isso é processado e o que é retornado ao cliente, no caso, seria apenas a resposta em HTML, né? Ou XML, alguma coisa que seja possível de ler no navegador, né? No caso dos dispositivos móveis, sempre existiu a possibilidade de criar páginas específicas para dispositivos móveis, através de WAP, né? Mas não foi muito bem aceito. Normalmente, só quando o HTML5 evoluiu de certa forma para permitir a exibição nos dispositivos móveis atuais como Android, é que a parte de HTTP pegou melhor nos dispositivos móveis. Antes você tinha mais aplicativos, né? Hoje trabalha-se muito com HTML5 responsivo e diversos frameworks clientes, né, como o jQuery responsivo, para poder criar interfaces que sejam comuns, tanto a parte de web quanto pelo acesso no dispositivo móvel, né? Existem várias também soluções no lado do servidor, né? No lado do servidor eu tenho, por exemplo, PHP, muito usado em empresas de médio porte, ASP, né, que hoje em dia foi substituída pelo ASP.NET com C#. Eu tenho Python, que é meio incipiente ainda com Django, né, e o Java,
né, que é uma linguagem muito forte no lado do servidor, porque ele tem uma tecnologia transacional muito robusta. Permite transações distribuídas ao longo do planeta, né, com objetos distribuídos do tipo Enterprise Java Beans. Né. Então, assim, quando se fala de robustez, de sistemas críticos, é muito comum se falar em sistemas Java para web. Enquanto quando se fala de sistemas um pouco médios, sistemas que não existem tantos elementos críticos, fala-se muito de C# com .NET, porque você tem ali um desenvolvimento rápido para aplicativos menores, né? Normalmente aplicativos da intranet. Né? Assim, quando se fala de cliente-servidor, tem que estar preocupado, portanto, nos dois lados. Na programação do lado servidor, com linguagens como, por exemplo, o Java, e a programação do lado do cliente, com linguagens como o JavaScript, jQuery ou HTML.